Bem, hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a Fernanda, que está se formando em nutrição, e vamos falar como a pandemia ela afetou a alimentação da família brasileira. A ansiedade, a incerteza do futuro, o desemprego, os problemas que nós vimos em todo esse workshop afetaram o emocional, que também afeta na alimentação. Então, vamos ver quais as dicas que ela vai passar para a gente com respeito à alimentação. Oi, Fernanda. Olá, tudo bem? Muito prazer. Me chamo Fernanda, sou estudante de nutrição, estou no último ano e vou ajudar vocês com algumas dicas, alguns pontos que devem ser considerados com essa questão toda da pandemia, a ansiedade que trouxe, o medo, tudo isso afetou na nossa saúde, no nosso bem-estar físico, emocional, então está tudo ligado. Então eu vou responder aqui alguns questionamentos a respeito disso. Obrigada, Fernanda, prazer te receber aqui. Eu acho que realmente é o tema que faltava, né? Porque não tem como dizer que a pandemia, ela não mexeu com os hábitos alimentares, né? Se a gente levar em conta, Sim. Nós estamos aí há mais de 6 meses em quarentena. Restaurantes fechados, Sim. Mais tempo confinado em casa, ansiedade, incerteza sobre o futuro. Então, todos esses fatores comprometeram a nossa alimentação. Mas o primeiro que eu gostaria de citar é sobre a ansiedade, né? A ansiedade, normalmente afeta muito a alimentação, não é mesmo? Sim, com certeza. Quando a gente tem ansiedade, é natural que a gente tenha vontade de suprir essa ansiedade comendo alguma coisa, isso é natural. E principalmente doce, né? Todo mundo, vou comer um docinho quando eu tô estressada, quando eu tô ansiosa, e isso está muito relacionado, porque o doce, ele causa certo bem-estar, ele mexe com a noradrenalina, a serotonina, que são hormônios responsáveis pelo bem-estar. Porém, isso é momentâneo. Então, você come o doce, alivia no momento, mas logo depois, quando passa o efeito, né, tem o pico e depois uma queda brusca. Você sente novamente a necessidade de comer novamente, o que gera um ciclo, e assim ficou durante essa quarentena, né? O pessoal estando em casa, ficou nesse ciclo, vou comer, então, legal, agora tô bem. E depois, novamente, já passou, tô ansiosa de novo, eu preciso comer de novo. E isso gerou, né, muitas pessoas ganharam peso e adquiriram até outros problemas com isso, né, comendo doce desenfreadamente, industrializados. Então está muito relacionado à ansiedade, até porque a gente pode considerar o açúcar como uma certa droga, né, porque ele vicia como qualquer outra coisa, como um cigarro, como bebida alcoólica. Então, muitas pessoas pegam o açúcar para aliviar esse vício e, consequentemente, a ansiedade. E é natural a ansiedade vir com toda essa questão que teve, porque completamente os hábitos, mudou totalmente o estilo de vida das pessoas. Então, a rotina, isso está tudo relacionado, fora a tensão que a gente ficou com todo esse problema da pandemia, preocupação, e a gente automaticamente descarrega na comida. Interessante isso que você falou, porque eu penso por mim mesma. Quando eu fico muito ansiosa, eu acho que mal de mulher, a gente pensa no chocolate, sim, né? Então, sim. Na realidade, é porque o nosso cérebro, de alguma forma, sabe que aquele alimento vai trazer um prazer momentâneo. Exato, exatamente. Está ligado ao prazer momentâneo, porque mexe com os neurotransmissores serotonina e noradrenalina, que estão relacionados ao prazer, ao bem-estar, e inclusive muitos medicamentos antidepressivos são a base desses neurotransmissores, porém, como eu disse, é momentâneo. Então, isso gera um ciclo vicioso que ele não vai aliviar a ansiedade por um período muito longo, vão ser períodos curtos, fazendo com que você queira a todo momento
comer um doce, comer qualquer coisa que te satisfaça esse bem-estar. Interessante que você falou, né? É uma via de escape que acaba virando um vício. E ele é tão viciante Exatamente. quanto drogas, quanto cigarro, quanto qualquer outra coisa. Exatamente. E é tão prejudicial quanto em excesso também. Exatamente. Nós falamos aí que a gente ataca, então, o doce. O que a gente dá? Que alimentos podem ajudar nesse momento de ansiedade? Para a gente não largar o chocolate. Então, assim, tem diversos alimentos que podem ajudar nessa sensação de prazer e bem-estar. Porque tem muitos alimentos que são ricos em algumas vitaminas, minerais, em aminoácidos, como por exemplo o triptofano. O triptofano ele é convertido em serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E a gente consegue encontrar ele em chocolate 70% ou mais, que vai ser rico, né, em triptofano e magnésio, nas castanhas, amêndoas, nozes, que também são ricas em magnésio, vitaminas do complexo B, selênio, carnes, peixes, banana, ovos, e também temos diversos chás que ajudam na questão da ansiedade de forma natural, como, por exemplo, a camomila, o capim-cidreira, a melissa, a alfazema, que é conhecido como lavanda, a valeriana, São João, passiflora, que é o componente que tem no maracujá. E até mesmo nessa maracujina que vende na farmácia, é a passiflora, que tem o efeito calmante. E a gente encontra a erva passiflora também, jasmim. Então, são todos chás que não tem contraindicação e você pode tomar e ele ajuda muito na questão da ansiedade, da insônia, sem ter que partir, por exemplo, para um medicamento. Lógico que existem casos e casos, mas esses alimentos associados a essas ervas também podem ajudar bastante nessa questão de maneira natural. Olha que interessante, eu já tinha escutado falar muito sobre a banana e a castanha também, que ajudam bastante. Isso, que eles são ricos no triptofano, que está totalmente relacionado com o hormônio do bem-estar. Então, a banana é riquíssima em triptofano, assim como o ovo também é, e as castanhas, que além do triptofano também é rica em magnésio. Tanto que muitas pessoas até costumam suplementar esses dois para ajudar na questão do sono, e a gente consegue adquirir eles de forma natural nos alimentos. Olha só, porque o sono, ele também está ligado à ansiedade, né? Se nós estivermos muito Sim, ansiosos, com a gente não certeza. consegue dormir. Com certeza, porque você não consegue desligar o pensamento, tem gente que tem o coração acelerado por conta da ansiedade, e você usando esses alimentos, esses chás calmantes, são muito bons nessa questão de aliviar a ansiedade e melhorar no sono. E também, se a gente não dorme bem, isso resulta muito no dia seguinte, né? No humor, no rendimento, na aprendizagem, tudo está relacionado ao sono. Aí o dia seguinte é realmente pesado. Aí só levantando uma questão, você tem uma loja de produtos naturais, né? Você percebeu Isso, as pessoas buscando mais alimentos, até talvez com respeito à ansiedade, alguma coisa assim? sim, tá. Nossa, nessa quarentena, campeões de venda estão sendo alimentos e chás para ansiedade. E uma coisa que eu achei interessante também, que apesar da quarentena, muita gente, assim, saiu da linha, extrapolou um pouquinho outros alimentos, doces, como a gente estava falando, mas também teve muita gente que, eu tô com um tempinho, eu vou testar umas receitas saudáveis, vou comprar alguns alimentos para fazer algumas preparações gostosas, mas saudáveis, tipo, vou substituir o doce, eu vou colocar um adoçante natural, eu vou usar uma farinha com menos carboidrato, sem ser de trigo, sem glúten. Então, eu também percebi na loja que teve essa crescente. Muita gente testando novas receitas por ter um tempinho a mais, que antes talvez não tinha, né? E recorria a comprar tudo pronto. Agora o pessoal parece que está se arriscando mais a fazer um bolo, a fazer um pão mais saudável. Então, eu percebi que também
melhorou bastante nesse aspecto. A procura por uma alimentação saudável também cresceu. Olha só. Bom, eu tenho por mim, eu estou tentando mudar ao máximo a minha alimentação e hoje a gente pode mudar tudo que é com farinha branca, com massas, por aveia, por várias outras. Esses dias eu fiz uma lasanha com certeza. De berinjela. Hoje você pode fazer um pão de frigideira com aveia. Sim, com certeza. O ideal é sempre partir para os alimentos mais in natura possíveis, né? E ricos em fibras, como você disse, da aveia, riquíssima em fibras, que ajuda no intestino, ajuda no coração, colesterol. Então, eu percebi essa procura. Como que eu posso substituir o pãozinho da manhã por algo mais saudável? Então, daí tem, diversos alimentos que podem ajudar muito, não só na questão da ansiedade, como em outros aspectos, né? Como o intestino, até mesmo no emagrecimento, porque automaticamente, se você muda seus hábitos, consequentemente, você vai emagrecer de forma saudável, nada de dietas assim totalmente restritivas, que você não consegue se manter por muito tempo, né? Esse é o grande problema. E eu tenho por mim que às vezes a pessoa fala, mas eu vou partir para uma alimentação natural, será que eu vou acostumar? Tudo é questão de tempo, né? Tudo é questão da pessoa com certeza experimentar e fazer uma rotina, tentar mudar a sua alimentação, né? Eu sempre falo que o ideal é você não tirar tudo de uma vez. Vai reduzindo. Eu costumava tomar 2 copos de refrigerante por dia. Toma 1. E aí depois na outra semana você toma meio, depois até você não tomar. Porque como qualquer, assim, às vezes você tá tirando algum remédio que você toma controlado, o médico nunca tira de uma vez. Ele vai diminuindo a dose até tirar totalmente. E assim funciona com a alimentação também. Se a gente tira de uma vez, uma hora ou outra vai bater aquela vontade extrema e você vai comer o dobro do que você já comia para suprir essa vontade, esse desejo. Então, eu acho que tudo que é radical demais não funciona por um período longo. Sempre é momentâneo e uma hora você vai voltar e até mesmo pior, né? Que restrição geralmente leva à compulsão. É verdade. O fato de você saber que você não pode comer, você vai se mantendo por um tempo. Mas chega aquele momento que, eu não aguento mais, eu vou comer aquele chocolate, vou comer aquela comida pesada. Exatamente. Até mesmo pessoas que fazem dieta para emagrecer, depois que atingiu o objetivo, costumam, agora eu posso voltar a comer tudo que eu já comia e até mais um pouco, né, que eu já emagreci. E aí o que causa aquele efeito rebote, né, emagreci 20 quilos em 2 meses, mas em questão de, sei lá, 6 meses eu já engordei 40, né, então tem toda essa questão de você não consegue se manter muito tempo na restrição. É por isso que sempre se usa a palavra reeducação alimentar, né? Você manter uma dieta que você sabe que você vai manter ela o maior tempo possível, né? Exatamente. Eu já não concordo muito assim com a palavra dieta, porque dieta remete a algo assim, eu preciso perder 10 quilos, vou fazer essa dieta para perder 10 quilos. Mas e depois, né? Então, eu acredito que o que funciona realmente é a mudança de hábitos e reeducação alimentar, porque é um estilo de vida que você vai adquirir para a vida inteira. Isso não diz que, eu nunca vou poder comer um brigadeiro. Não, não é assim, né? Como eu disse, muita restrição também não funciona. É você se permitir, sim, a comer esses alimentos, mas com moderação. Eu não preciso comer 5 brigadeiros, eu posso comer uma vez na semana, pronto, já me satisfez e eu continuo na dieta. Muitas pessoas falam, dia do lixo, onde eu como tudo que eu tenho vontade, né? E não é bem assim, porque senão você compensa tudo que você fez na semana, evitou, você vai comer tudo no sábado, né? Então, eu acredito que a gente tem que se permitir, sim,
mas uma refeição na semana, 2 no máximo, não necessariamente no mesmo dia. Então, eu acredito que não pode ser assim tão radical mesmo para essa questão. Não devemos considerar dieta, e sim reeducação alimentar e mudanças de hábitos. Sim. E uma coisa que eu tenho escutado muito, até algumas nutris falarem, é sobre o 90 por 10 ou 80 por 20. 90% fazendo a sua reeducação alimentar, a sua mudança de hábitos, e 10% em algum momento você realmente comer alguma coisinha que você gosta. Exato, exatamente. Então, o pessoal acha que, vou comer 50%, 50% eu como bem, 50% eu como o que eu quiser. E aí você vai ficar na mesma, né? Ou até mesmo ganhar peso. Então, realmente, tem que ser uma exceção você comer determinados alimentos. Eu tô realmente com vontade, ou eu vou numa festinha, pode comer, não tem problema, não precisa ser aquela pessoa que vai na festa e só toma água, né? Mas tudo com moderação. Eu vou comer, mas eu vou comer um pouquinho. Sentir que saciei, eu paro. Não precisa ir naquela gula assim, nossa, porque amanhã eu vou voltar para dieta. Então deixa eu comer tudo hoje, né? Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio mesmo. E uma coisa que está acontecendo, Fernanda, muita gente está em casa, trabalhando home office, os filhos com aulas online, e a geladeira está ali. E muitas vezes a gente quer ir toda hora, só que eu acho que existe uma diferença entre como que a gente pode identificar a fome verdadeira de só uma ansiedade de querer comer alguma coisa gostosa. Então, na verdade, quando a gente tem fome, a fome física mesmo, geralmente a gente até sente um certo desconforto no estômago, que a gente conhece como, o estômago está roncando. Então, é um sinal de fome, mas também, quando a gente está com fome, a gente quer comer qualquer coisa, independente do que seja, que vai saciar a fome. Então, por exemplo, eu tenho arroz e feijão na geladeira, se é o que tem ali e eu tô com fome, vai ser aquilo. Não tem assim, é diferente da vontade que, eu estou com vontade específica de algo. Por exemplo, eu estou com uma fome de um lanche, por exemplo. Não é fome, você está com vontade de comer um lanche. Então, geralmente, vontade são coisas específicas. Estou querendo doce, estou querendo uma pizza. Então, isso geralmente não é fome. Fome, o que tiver vai te saciar, vai satisfazer a sua fome naquele momento. E outra coisa também, que às vezes a gente até gera uma confusão, é que quando a gente está desidratado, às vezes a gente pensa que está com fome também. E na verdade é falta de água. Então, sempre eu penso assim, acho que eu estou com fome. Então, bebe um copo de água, veja se vai passar. Porque você estava com sede e não com fome, realmente. Então, também é uma boa maneira de percepção, ainda mais nesse calor, né, que nem todo mundo tem o hábito de beber água constante, pode até confundir, tô com fome, na verdade não, é sede. Mas tem essa questão também da fome e da vontade, que vontade é algo específico. Eu estou desejando algo que tem que ser aquilo, né, para me saciar. E na verdade não, é só uma vontade, porque fome mesmo a gente come o que tem, não fica selecionando tanto, então dá para diferenciar quando você tem vontade de algo ou quando você, nossa, preciso comer mesmo porque eu estou com fome. E a gente vai aprendendo, né, os sinais que nosso corpo dá também. Como eu disse, algumas pessoas podem ter aquele desconforto abdominal, no estômago, que pode ser sinal de fome também. Então, cada um, às vezes, tem um sinal que a gente deve perceber, assim como o sinal de saciedade, que tem gente que, não, eu coloquei a comida no prato, eu tenho que comer tudo. E não é bem assim. Se você sentiu assim, nossa, eu tô bem, acho que eu tô saciado. Não tem por que você insistir. Isso vale até mesmo para os pais com as crianças. Tem que respeitar também os sinais de saciedade da criança.
Que às vezes a gente acha que a criança tem que comer o tanto que a gente come. Não é bem assim. Criança é menor, mesmo em fase de crescimento, tem que respeitar o quanto sacia ela, porque a gente não tem como saber. Tipo, a criança comeu um tanto, ela tá saciada, só ela vai saber. Então, aprender também a saber a saciedade do seu filho de acordo com o que ele passa. Porque, às vezes, é lógico que tem criança que come muito pouco e não quer comer mais, mas até mesmo porque ela quer comer uma outra coisa, um doce, tomar um refrigerante. Então, também tem que perceber isso. Mas os sinais que ele, não, estou satisfeito, e sendo que o que ele vai comer é aquilo que está ali mesmo, eu acho que deve ser respeitado também, para não comer além do que ele necessita. Isso vale tanto para adulto quanto criança. A gente saber o nosso ali, a nossa saciedade, não tem que comer acima do limite. Tem gente que fala, tipo, eu tô saciado, mas eu aguento comer mais, então eu vou comer mais. E não é bem assim, saciou, parou. Então, eu vou muito por esse lado, não comer além do que você precisa. E a gente sente isso, né? A gente sente essa Com saciedade. certeza. Uma vez também uma nutricionista me falou que comer devagar para chegar nesse pico da saciedade. Porque se a pessoa come muito rápido, ela não tem essa noção, né? Exatamente, porque você está comendo muito rápido, não está chegando o alimento devagar. Então, na verdade, o estômago nem reconhece que você está comendo ali, né? Porque vai chegar tudo de uma vez. Então, você vai comer muito e não vai gerar a saciedade, não vai liberar esse hormônio da saciedade, que nós temos um hormônio também. Na verdade, temos dois. Temos o hormônio que controla a fome e temos o hormônio que controla a saciedade. Então, os dois têm que estar em harmonia, né? O da fome e o da saciedade. Então, se a gente come muito rápido, esse hormônio da saciedade, ele nem consegue sinalizar isso de maneira rápida. Então, o ideal é comer devagar, para que de forma constante seja liberado a questão da saciedade mesmo. Seja percebido essa questão da saciedade. Então, mastigar devagar, comer bem lentamente, e também isso vale para a gente comer dentro da refeição. Então, você ver e se concentrar no que está comendo. Eu vou comer, então é hora do almoço. Todo mundo sentado na mesa, sem televisão, sem celular, sem nada que se distraia. Porque pode perceber, quando a gente vai ver um filme, a gente quer estar comendo alguma coisa. Então, geralmente a pipoca, alguma coisa assim. E a gente vai comendo sem parar, porque você tá ali distraído com o filme, com a televisão, você nem percebe o quanto você está comendo, o que você está comendo. Então a gente tem que se concentrar na comida. Eu vou comer, então é hora de comer. Eu vou comer devagar, vou ali me concentrar na refeição. É legal a família também sentar junta para comer, assim, conversa. Não fica naquela coisa de, não, eu preciso estar com uma televisão, um celular para me distrair. Não, se concentra no alimento e nas pessoas que estão com você, né? No convívio social também. Que é um hábito que já foi perdido muito, né? Por causa, como você mencionou, Exato. por causa da televisão e do celular. E uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre as restrições e as dietas da moda, né? Elas atrapalham ou elas ajudam? Porque a gente fica, essa é low carb, tira todos os carboidratos. Existem vários tipos de low carb, né? Não existe só um. E outras que eliminam tudo, você só come carne, só come gordura. Então, eu acho que, na verdade, como eu disse anteriormente, restrição gera compulsão. É lógico que tem estratégias que um profissional pode usar para, assim, condições específicas, porque tem muitos estudos que falam que low carb ajudam para indivíduos que têm colesterol alto, problemas cardíacos, mesmo sendo uma dieta à base de gordura, são gorduras. Então, não é, por exemplo, fritura. Na verdade, são alimentos que contêm gordura, como castanhas, abacate. Então, é a gordura boa, que também pode ser muito benéfico para quem tem diabetes, mas isso tudo é combinado com um profissional, que ele vai adequar, porque não é para todo mundo.
Tanto que tem pessoas que fazem essas dietas muito restritivas e passam mal, não se adequam. Então, não é para todo mundo, tem que ser visto com um profissional capacitado para ele ver, não, vamos entrar com essa estratégia da low carb, porque no seu caso, eu acho que vai ser muito bom. Mas assim, como forma de emagrecimento, como eu disse, não é para todo mundo. Seria uma estratégia mesmo. E essas dietas a gente vê milhares na internet. Tem dieta da lua, tem dieta do tipo sanguíneo, tem dieta da base cetogênica, proteína. Então, tem inúmeras, né? Cada dia parece que surge uma nova dieta na internet e o povo vai e se apega a ela. Eu acho que não é bem assim, porque ninguém vai conseguir comer determinados alimentos a vida inteira, né? Como, por exemplo, essa dieta da lua, em determinada lua você só pode comer tais alimentos, ou a dieta cetogênica, que a base é proteína. Então, você não vai conseguir se manter por um longo período, né? Você vai fazer, vai atingir o seu objetivo e vai voltar para os seus hábitos anteriores, né? O que vai gerar ganho de peso novamente, né? O efeito rebote. E aí a pessoa vai atrás de outra dieta e assim vai testando várias dietas, mas ninguém parar, não. Eu acho que o problema está nos meus hábitos, então eu vou reeducar minha alimentação sem sofrer com a dieta, porque muita gente acha que dieta é sofrimento, e não é. Não é necessariamente você tem que comer muito pouco. Com um nutricionista você consegue adequar exatamente a quantidade que você deve comer, e não é pouco. E isso é individualizado também, então é de acordo com a pessoa, a idade, altura, sexo, composição corporal, então são diversas variáveis que vão dizer o quanto cada um deve comer, mas não tem aquela coisa, nossa, eu vou comer só isso, vou ficar com fome. Não é assim. A gente combina diversos alimentos também que vão ajudar na saciedade e sempre priorizando o que a pessoa gosta. Então, nossa, eu gosto muito de tomar café. Eu não vou tirar o café, a não ser que prejudique outra coisa, né? Que eu tenho labirintite, então não é legal. Então, vamos tentar entrar com outra coisa, mas sempre tentando as substituições de acordo com o gosto do paciente, com a possibilidade do paciente. Então, eu acho que vai muito por esse caso, é muito individualizado. Mas, assim, reeducação alimentar tem o básico, né, que a gente sempre tem que priorizar, descascar mais e desembrulhar menos, que seria, então, eu vou priorizar alimentos tipo da feira, frutas, legumes, alimentos naturais, né, farinha, arroz, todos esses alimentos, as farinhas, lógicos, as naturais, né, que hoje em dia nós temos diversas farinhas, de linhaça, amêndoa, todas as farinhas mais saudáveis, temos as castanhas, feijão, arroz, tudo isso entra numa reeducação alimentar também, de acordo, lógico, com cada paciente, mas também entra. E as frutas, verduras, legumes. Então, a gente tem que priorizar esses alimentos do que a gente comprar uma lasanha pronta, comprar um macarrão instantâneo, uma bolacha recheada. Eu sei que pela facilidade é o que muita gente acaba optando, mas isso traz muitas consequências, não só a longo prazo, como a curto prazo também, principalmente para as crianças, né? Porque realmente esses alimentos são gostosos. A gente não dá para falar, não, é ruim. Eles são gostosos, mas para eles terem esses sabores, são diversas substâncias que eles colocam, aditivos químicos que não fazem bem. Já tem diversos estudos que falam que, nossa, esses alimentos causam muitos prejuízos, tanto para diabetes, colesterol, doenças cardíacas, e até mesmo já foi estudos que também são cancerígenos, esses aditivos que são adicionados. E eu sempre falo assim, para saber se um alimento ele é mais natural, a gente olha o rótulo. E o rótulo, muita gente ainda não sabe ver, mas é bem fácil. Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade.
Então a gente às vezes se engana muito, por exemplo, tem bolachas que falam, bolacha fit. Aí a pessoa vai lá e compra, essa bolacha é fit, então tudo bem. Só que aí você vai no primeiro ingrediente da lista e tá o açúcar. Então, é ali uma embalagem, né, que eles usam ali na propaganda, mas que não é bem assim. Então, a gente tem que aprender a ler o rótulo, e sempre o rótulo, quanto menos ingrediente, melhor e mais natural é. Então, às vezes tem aquela lista extensa de ingredientes, e na maioria das vezes ingredientes com nomes difíceis, nomes que não é, sim, do nosso conhecimento. Então, pode ter certeza que aquele alimento tem aromatizantes, conservantes, aditivos. Então, a gente tem que fugir desses alimentos, que é o caso de bolachas, macarrão instantâneo, refrigerantes, até mesmo aqueles sucos de caixinha, que a gente acha que por ser suco é mais saudável, mais natural, e não é bem assim, porque em questão de calorias e açúcar, ele é muito parecido com o refrigerante. A única diferença é que não vai ter o gás, né? Se você vê a porcentagem de fruta naquele suco, às vezes não é nem 10%, então é muito pouco. Então a gente sempre tem que se atentar com rótulos. Lógico que tem opções mais saudáveis hoje em dia já, tem sucos que são 100% fruta, que não contém açúcar. Então isso tudo a gente tem que estar atento ao rótulo, não ir só pela embalagem que está ali na frente. Alimento light, alimento fit, até mesmo pão, tá lá, pão integral, mas no primeiro ingrediente é a farinha de trigo branca. Então tem uma porcentagem pequena da farinha integral que a gente acaba se enganando ali pela embalagem do produto. E, logicamente, eles vão colocar uma embalagem mais atrativa, né? E é uma minoria que eu vou ver o rótulo, eu vou ver quanto que tem de sódio, eu vou ver quanto que tem de açúcar. Realmente, na correria, a gente acaba não se atentando para isso, mas é muito importante. Nossa, muito legal isso que você falou agora. Então, quer dizer, eu mesma sou uma pessoa que normalmente não faço isso, não leio os rótulos. Tenho a compulsão de comprar sempre, talvez, os mesmos alimentos e não troco, não fico olhando outros rótulos. Mas então, o primeiro item que tiver ali é o que vai ter em maior quantidade. Isso, exatamente. Então, se tem ali açúcar, então quer dizer que tem muito açúcar. Se tá ali farinha de trigo enriquecida com ácido úrico, que a farinha branca aqui no Brasil ela é enriquecida. Então, se está escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, quer dizer que o ingrediente que mais tem ali é essa farinha. E não a farinha integral, mesmo o pão estando lá, pão integral. Eles colocam uma mistura e a porcentagem maior é a da farinha branca. Olha, que não é legal, assim, se for na questão de, eu vou substituir por alimentos integrais, né, que eles têm mais fibra, são bem melhores. Então, a gente tem que se atentar muito ao rótulo, porque hoje em dia nós temos diversas marcas e até mesmo marcas famosas. O pessoal vai muito por marca também, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem que desconsiderar marca, a gente tem que se apegar ao rótulo, ao que está ali, aos ingredientes, a composição ali das calorias, dos carboidratos, do sódio, fibra. Então, na verdade, a gente tem que se apegar mais a isso do que a marcas, do que o que está ali na embalagem que a gente bate o olho e vê. Que, na verdade, se você às vezes compara uma bolacha que está escrito lá, bolacha integral fit, com uma bolacha recheada, se você for ver as calorias, a quantidade de carboidrato, sódio, é muito parecida. Então, você está trocando ali o sujo pelo mal lavado, assim, popularmente dizendo, sim, né? Sim, sim. Uma coisa que você falou também é a alta quantidade de sódio nos alimentos que já são industrializados, né? É bem grande. Exatamente. E é prejudicial, né? Com certeza. Nós temos um limite de sódio para consumir diariamente, que na verdade esse limite varia de acordo com a idade, né, a faixa etária. Então, para criança é um limite, para adulto é outro limite, e logicamente para pessoas que já têm problema de hipertensão também é menor ainda o limite.
Então, tem alimentos ali que você consome, né, como esses temperos prontos, que caldo de legumes, caldo de galinha, nossa, é uma bomba de sódio aquilo. Assim como miojo, salsicha, todos esses embutidos, presunto, nossa, eles têm muito, muito sódio. Sódio é extremamente prejudicial à questão da saúde mesmo, da pressão, questão de hidratação dos rins. Então, sódio em excesso não é bom. É lógico que a gente tem que consumir uma quantidade mínima, mas quantidade que você consegue ali fazendo o almoço, eu coloco um pouquinho de sal. Então, é esse sódio, na verdade, que a gente precisa, né? Não esses que já vêm. Porque um pacotinho de miojo, você praticamente bate a quantidade de limite que você tem de sódio no dia. Então, o que você consome a mais é tudo a mais entrando. E, consequentemente, esses alimentos estão muito presentes na dieta das crianças, né? Porque é o que tem bolacha recheada, no macarrão instantâneo, nos suquinhos, salgadinhos. Então, são esses alimentos que às vezes a gente até leva como lanchinho, né? Leva ali na sua lancheirinha e não são a melhor opção. Por essa questão de sódio, também tem muito açúcar, carboidrato, fora os aditivos, né? Como eu já tinha falado, corante, conservante. Então, realmente, são alimentos que a gente tem que evitar ao máximo. Imagino. E uma coisa que vai acontecer também hoje, depois da pandemia, tá todo mundo brincando, né? Que não serve mais nada, todo mundo engordou muito. E o fato de engordar muito, ele também pode levar, o excesso de peso pode levar a um transtorno alimentar também, né? Com certeza. Na verdade, é o que aconteceu muito nessa pandemia, porque o pessoal, às vezes até, o pessoal estava na casa e até mesmo viu isso como uma férias. Estou em casa, estou de férias, enfim. Então eu vou comer tudo que eu tenho vontade. E também aquele fator de estar o tempo todo ao lado da geladeira, estar com tempo, que antes a gente não tinha esse tempo, né? Então o pessoal comeu mais, comeu muita porcaria, assim, muito alimento com calorias vazias, que a gente chama, né? Que ele só tá ali dando um aporte calórico, mas em questão de nutrientes, nada disso ele tá te fornecendo. Então, o pessoal engordou muito. E agora, nossa, engordei muito. E agora, o que que eu faço, né? Então, gera um transtorno, sim. Isso é muito perigoso, porque esse transtorno, ele vai desde uma anorexia, que é você deixar de comer, até mesmo a uma bulimia, que você tem que expurgar alimento. Tipo, eu vou comer um monte de sorvete agora, mas daqui a pouco eu vou tomar um laxante, ou eu vou provocar o vômito, tomar medicamentos que induzam essa expurgação. Então, você colocar para fora o que você ingeriu. Isso é um transtorno. E o pessoal pensa, não, mas é só hoje, é só essa semana, é só até eu emagrecer. Mas não é, isso vira um vício e você não consegue parar. Gera uma doença mesmo, que é séria, o pessoal não leva a sério, mas é muito séria essa questão da anorexia, da bulimia, e essa questão mesmo de transtorno também está inserido nas dietas restritivas. Vou fazer uma dieta assim, só vou comer sopa de, sei lá, poucos alimentos ali que são chuchu, abobrinha, que a gente sabe que são pouco calóricos, o pessoal se apega nisso. Não, vai essa sopa, em 20 dias eu vou emagrecer. Mas e a carência dos outros nutrientes que ela vai ter, né? Porque também é muito importante a gente consumir carboidrato, proteína e gordura em proporções diferentes. Então, nós temos uma porcentagem de carboidrato, uma porcentagem de proteína e de gordura, que também é diferente para diferentes pessoas, diferentes objetivos, comorbidades que a pessoa tem, então diabetes, colesterol, tudo isso leva em conta para a gente planejar esse percentual, mas normalmente carboidrato é de 45 a 65% para adultos, proteína gira em torno de 15% e gordura de 25 a 30% no máximo. Então, ou seja, a nossa dieta do dia
tem que estar ligada a isso. Ó, eu vou comer 45% da minha alimentação no dia vai ser carboidrato, 15% de gordura. E esse carboidrato já está inserido se você come uma bala, por exemplo, que é rica em açúcar, que é rica em carboidrato. Então, tudo a gente tem que levar em consideração. Até mesmo uma bala, tudo isso influencia no emagrecimento, porque é muito comum as pessoas virem ao consultório do nutricionista falar, eu como muito pouco, eu não sei como que eu não emagreço, né? Mas a pessoa, ela deixa de contar ou acha até mesmo menos importante falar dos lanchinhos dela. Ah, que eu como, tenho o costume de comer bala, um chocolatinho, mas é tão pequenininho que nem faz a diferença. E isso faz total diferença quando você pensa em emagrecimento, toda essa questão de calorias, né? E a gente também não pode só pensar em calorias, né? Eu vou comer tantas calorias por dia, mas se eu comer um lanche aí, é só eu comer menos outras coisas que tá tudo bem. Não é bem assim, porque você não vai estar conseguindo todas as vitaminas, minerais, nutrientes que são necessários para o nosso organismo. Então, seria também, tem dietas que falam que é contagem de calorias. Você vai comer 1.000 calorias por dia e tá tudo bem. Você escolhe o que você come, desde que você saiba quantas calorias tem. E isso é totalmente errado, porque às vezes um miojo tem 400 calorias, então se eu comer 2 miojos no dia, eu praticamente já atingi essa dieta. Sim. E o restante, os nutrientes que eu vou precisar, né? Então, essas dietas levam muito a transtornos. Muita gente que tem muito medo até de comer por questão de, é carboidrato, eu vou engordar, então eu vou tirar o carboidrato. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão dos transtornos alimentares. Ainda mais que essa pandemia a gente sabe que gerou bastante por esse aumento de peso, por essa compulsão, né? E aí agora, o verão se aproximando, o pessoal já pensa, nossa, como que eu vou colocar um biquíni, né? Então, não, até dezembro eu preciso perder 10 quilos, né? Então, a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente tem que ter muita cautela nessa questão de dieta, de como você, né, vai perder peso, se a ideia é essa. Sim. Então, não ir pelo mais rápido, porque às vezes a gente leva 2 anos para engordar. E como que a gente quer emagrecer isso em uma semana, né? Então, se prometem assim, você vai emagrecer tantos em um mês, fuja disso, porque você pode emagrecer, mas você não vai estar tendo todo o aporte necessário de vitaminas, minerais, todos os nutrientes, até mesmo você não vai conseguir se manter nisso. Então, você vai acabar tendo compulsão novamente e depois vai ficar nesse ciclo, compulsão, transtorno, compulsão, transtorno. E isso não é legal, isso causa bastante prejuízo à nossa saúde. E eu acho que de tudo que você falou, eu percebi, comida não é saciedade. Comida é ingerir nutrientes para nossa máquina, o corpo funcionar corretamente, né? A gente só pensa em comer para ficar satisfeito, e não é isso. Não é bem assim. A gente tem que pensar como alimento para nutrir o nosso organismo. Porque nós temos diversos órgãos que precisam de nutrientes, né? Então, a gente precisa de diferentes alimentos, porque um alimento não vai ter todos os nutrientes necessários, não vai ter todas as vitaminas, não vai ter todos os minerais. Então, o ideal é a dieta ser o mais diversificada possível, a gente conseguir diferentes nutrientes. Então, vou almoçar, não vou comer só um macarrão. Eu vou comer um macarrão, vou comer uma salada, uma carne, vou comer ali algum grão, vegetais no geral, né, frutas. Então a gente sempre tem que diversificar para ter diferentes nutrientes e não pensar tipo, eu tô com fome, eu vou comer uma pratada de macarrão e tá tudo certo, eu vou saciar, mas só em questão de calorias ali você tá ingerindo, né? Sim. Tem muitas outras coisas que são necessárias para nosso funcionamento do organismo mesmo. Nós precisamos de
diversos nutrientes diferentes para a imunidade, para o intestino, para a pele, para cabelo. Então, é um conjunto e não apenas, vou comer só para me saciar. Vai muito além disso. Com certeza. E uma coisa que você falou foi a respeito da alimentação das crianças, né? Primeiro, observar a criança, qual que é o nível de saciedade que ela tem. É uma coisa que a gente trabalhou bastante no workshop com as psicopedagogas e a psicóloga, foi isso também. Dar atenção à criança, não falar, você depende de mim, ó, eu te dou, e o que eu te der, você vai comer, o que eu fizer, você vai fazer. Tem que observar a criança, né? Exatamente. Tanto que hoje em dia já tem um método que até mesmo para alimentação dos bebês, que chama BLW, onde o bebê ele se alimenta, então ele percebe a saciedade dele e ele pega o alimento inteiro. Então, cozinha brócolis, você dá um pedaço de brócolis e não o brócolis picadinho, para ele sentir o alimento, mastigar. Então, é uma técnica bem interessante que a gente já tem hoje em dia para o bebê já conhecer o alimento em si. Porque às vezes você faz uma papinha, ele nem sabe o que ele está comendo, ele nem vai saber diferenciar os sabores. Isso é muito bom até mesmo para desenvolver o paladar da criança. Porque você vai oferecer diferentes alimentos e ele vai sentir o que ele está comendo, né? Então, alimentos eu vou gostar mais, outros menos. E outra coisa também, falando de paladar das crianças, os pais têm bastante influência nesse paladar, no desenvolvimento do paladar. Então, se eu ofereço diferentes alimentos para o meu filho, diferentes frutas, diferentes legumes, verduras, carnes, ele provavelmente vai gostar de mais coisas. Vai, assim, ter uma diversificação do paladar dele. Não somente, eu gosto desse alimento, desse. Porque para a criança, a gente fala que tem que oferecer o mesmo alimento pelo menos umas 10 vezes. Tipo, a criança não gostou da primeira. Eu vou tentar novamente um outro dia, talvez de uma outra forma que eu prepare para a gente tentar a todo custo. É lógico que vai ter alimentos que é natural, a gente, não gostei mesmo. Isso é muito individual de cada um. Pode ser que tenha um alimento que você não goste, que eu adore, e tá tudo bem, a gente também tem que respeitar. Mas tem essa questão dos pais terem muita influência no paladar da criança. Porque a criança, ela não vai comer o que não tem em casa. Então, se não tem refrigerante em casa, ela não vai consumir refrigerante, a não ser que seja oferecido em um outro local, né? Mas, por exemplo, nas escolas hoje em dia já não é mais oferecido refrigerantes, sucos artificiais, já teve todo esse cuidado de oferecer esses alimentos industrializados. Então, e o ideal é que a gente não ofereça, por exemplo, açúcar antes dos 2 anos numa criança, porque até isso está construindo o paladar. Então, se você oferece uma fruta, só a criança já vai pegar aquilo como um alimento doce. E a gente já é uma coisa nossa a gente ter uma preferência por alimentos doces. Isso desde sempre, até porque o leite materno já é um pouquinho doce. Então, às vezes a criança, quando você vai introduzir a alimentação, a criança não vai sentir muito assim gostoso um alimento salgado, até porque o leite da mãe já era mais docinho. Então, o ideal é a gente oferecer frutas, sendo a fruta como um doce. Agora, se eu faço um suco ou um mingau, eu dou açúcar mesmo para a criança, açúcar de adição, um bolo, por exemplo, uma bolacha, a criança vai rejeitar as frutas, porque para ela aquilo ali não vai mais ser doce, não vai saciar a vontade do doce. Então, ela desaprende a comer as frutas. Exato. Então, se você não oferece até os 2 anos que está com o paladar, provavelmente a aceitabilidade da criança ao longo da vida por frutas, diferentes frutas, legumes, verduras, vai ser maior do que se você já oferece um refrigerante, uma bolacha, um bolo. Ela vai pegar aquilo como um alimento gostoso e vai rejeitar os outros, né? Então, eu acho que os pais, eles têm grande influência no paladar. Então, boa parte do paladar da criança são os pais que constroem.
Você sabe que eu vi isso na prática. Uma vez, eu até contei numa outra live, eu fui na casa de uma amiga japonesa, e ela tem toda a cultura, né, da comida japonesa com as crianças. Ela tinha um menino de, acho que ele tinha 5, 6 anos na época. Para nós, ela fez bolo, fez brigadeiro, fez várias coisas, tomamos um chá com a família. E aí nós ficamos de olho e eu percebi que o menino não queria. Aí eu falei, ele não come brigadeiro? Ela falou, não, ele não come, eu não apresentei ainda os doces. Mas eu pergunto o que ele quer ver? Ela falou assim, o que você quer comer? Ah, mãe, eu quero uma maçã. É um hábito que você pode criar na criança desde Com pequena, certeza. né? Com certeza. E outra coisa é que as crianças se espelham muito nos pais. Então, tem muitos pais que reclamam: nossa, meu filho não come nada, por que o seu come? Só que aí você vai ver os hábitos dos pais, e os pais tomam refrigerante, os pais comem macarrão instantâneo, comem bar. Então, como você vai ver que seu filho não come esses alimentos? Se você está dando o exemplo de que você consome, né? Então, como os filhos se espelham nos pais, a gente sempre tem que mostrar, não, vamos todos comer frutas, verduras, legumes, alimentos naturais, minimamente processados, né, que são aqueles alimentos que eu falei que quanto menos ingredientes na embalagem, melhor é. Eu acho que o ideal não é ter uma alimentação diferente para a criança. Então, os pais comem uma coisa, a criança come outra. Eu acho que a família em si tem que ter a mesma alimentação em questão de qualidade. Então, o ideal não é ter uma alimentação diferente para as crianças, e sim ter a mesma alimentação toda, no quesito qualidade e não quantidade. Porque, com certeza, a quantidade vai ser diferente de uma criança para um adulto, vai ser diferente para cada um. Então, mas se, por exemplo, vai ter no almoço arroz, feijão, legumes, verduras e um suco de fruta, a criança deve consumir também isso. Só que a gente se adequa, por exemplo, à faixa etária. Se é uma criança pequena, então eu corto os legumes um pouco menor do que comparado a um adulto. Mas eu acho que em questão de qualidade deve ser a mesma, porque a criança vai pensar: meus pais estão comendo isso, então eu tenho que comer isso. Agora, se os pais não, sei lá, não gostam de salada, como que eles vão querer que a criança goste se eles não estão dando o exemplo, né? Então, eu acho que a alimentação, sim, deve ser igual em quesito de qualidade dos alimentos que vão ser oferecidos, eu acho que devem ser oferecidos a todos. Então, isso já entra a questão de, não vou colocar açúcar, não vou colocar algum alimento industrializado, já pensando na criança e pensando em si mesmo também, no adulto. Então, oferecer alimentos de qualidade, nutritivos, para todos da família. Olha só que interessante. Então, pensando nisso, que a gente tem que se preocupar não com saciedade, com nutrientes, também da criança, a alimentação também vai influenciar no aprendizado, no desenvolvimento dela, né? Com certeza. Até porque já tem pesquisas falando que o açúcar em excesso atrapalha na questão do aprendizado, e também tem alimentos, na verdade, não tanto alimentos específicos, até tem alguns, como por exemplo, alimentos ricos em ômega 3, que está presente na linhaça, nos peixes. Então, eles favorecem a comunicação entre neurônios, segundo algumas pesquisas. Mas, na verdade, você consumir diferentes alimentos com diferentes nutrientes, você também vai estar nutrindo o seu cérebro. Porque o cérebro é um órgão, assim como todos os órgãos do nosso corpo. Todos esses órgãos precisam ser nutridos. Então, eles precisam de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Então, o cérebro não é diferente deles. Nós precisamos nutrir o cérebro. Então, nós precisamos ter uma dieta rica em vitaminas, minerais, nutrientes, né, aminoácidos, proteínas. Tudo isso vai nutrir, consequentemente, vai melhorar o aprendizado. Agora, se você tem uma dieta pobre,
assim, que eu digo calorias vazias, que são os alimentos industrializados, que só fornece a caloria, não fornece além outros nutrientes. Então, você não vai ter nutrientes para um desenvolvimento cognitivo. E nós sabemos que as crianças, principalmente, estão em desenvolvimento. Então, o cérebro, desenvolvimento cognitivo, aprendizado, está em desenvolvimento. Então, nós precisamos de um aporte de nutrientes totalmente, assim, de alimentos mais naturais do que os industrializados, que não vão poder fornecer esses nutrientes para o desenvolvimento. Olha só, você falou bem assim sobre ter uma alimentação, comer coisas mais naturais. Uma coisa que eu percebi por mim mesma, né? Eu mudei a minha alimentação e eu percebi que essa mudança ela começa no ato da compra. Quando você vai comprar, Sim. vai para o mercado, porque normalmente tem pessoas que vai para o mercado, arroz, feijão, açúcar, automático. Mas ela não tem um planejamento. Olha, essa semana eu vou fazer tal coisa, eu vou procurar aquela fruta, aquela verdura ou aquele produto, porque eu sei que a gente precisa de nutrientes. Então, você acha que deveria ter um planejamento? Dia a dia, olha, essa semana eu vou fazer tal coisa. Sim, com certeza. Eu acho que no início da semana a gente deve planejar o cardápio para a semana toda. Então, aqui em casa a gente costuma planejar no domingo. Por questão de falta de tempo durante a semana, a folga ser no domingo, então domingo a gente pega, vai no mercado, né? Faz a lista antes. Acho que fazer lista é extremamente importante, porque você não se desvia do foco. Então, por isso que o planejar o cardápio antes é muito importante. O cardápio da semana inteira, não somente do dia. Porque tem pessoas que costumam ir no mercado todo dia para comprar mistura, por exemplo. E com isso você acaba comprando outras coisas que não são necessárias ali, mas fui no mercado, vi e vou comprar. Então a listinha de compras da semana eu acho muito importante. Então tem que ser uma listinha diversificada, não ser somente uma, duas frutas, mas diferentes frutas, diferentes verduras, legumes, mas também a gente tem que pensar no desperdício. Então muita gente fala, não, cada refeição você vai ter que comer alguma coisa diferente. É o ideal? É o ideal, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, até mesmo para não gerar desperdício, né? Então, o que a gente costuma fazer em casa é planejar no domingo. Então, a gente senta, faz a listinha de compras, o que a gente vai fazer para cada refeição, vai no mercado, compra e já chega e já prepara a comida para a semana inteira, nas porções certinhas. Então, como a gente, pela loja, não consegue cozinhar todos os dias, então a gente já faz esse planejamento de no domingo fazer a comida para toda semana, a gente congela nas porções para cada um, então tá ali o legume, o arroz, né, o cereal, uma leguminosa, que poderia ser feijão, grão de bico, lentilha, a proteína e a salada daí que a gente pega fresquinha, já deixa lavadinha também, com papel, que é muito importante também para a questão de conservação, né, senão ela estraga muito rápido. E assim a gente vai montando cada dia a nossa refeição e só esquenta daí, já está feita e só esquenta. Então, para quem não tem tempo, eu acho essa prática muito legal, porque você consegue colocar diferentes alimentos, então você não precisa, eu vou fazer agora essa sopa e eu vou comer ela até acabar. Não, congela, que assim você, eu não quero comer ela hoje, quem sabe amanhã, quem sabe depois de amanhã. O que eu sempre falo, quem congela sempre tem. Então, Verdade. Você não acaba, nossa, não tenho mesmo comida, vou ter que pedir um delivery, vou ter que comprar alguma coisa pronta, né? Então, eu acho bem legal essa questão do planejamento. E para quem não tem tempo, fazer hoje eu vou fazer todas as comidas e vou congelar, então cada dia eu vou ter a porção ideal, já congela nas porções ideais, né? E aí é só a salada ali que eu pego na hora e vou diversificando assim o cardápio
E também para quem já tem um pouco mais de tempo livre, eu consigo cozinhar toda semana, também é bom ter o planejamento. Olha, hoje eu vou cozinhar isso, amanhã eu vou cozinhar isso, e até mesmo a questão de quantidade. Porque se são 2 pessoas que vão comer, não tem necessidade de eu fazer uma quantidade para sobrar e depois acaba tendo desperdício, ou você fica comendo aquela coisa a semana inteira, né? Então o ideal é, se vai fazer todo dia, fazer a porção ideal ali para aquele dia, no máximo para o dia seguinte, tentar se adequar às quantidades também para não ter o desperdício e não ficar na mesmice, de comer sempre a mesma coisa. E também é o que eu disse, a diversidade conta muito também. Frutas. Eu não vou comprar só pera, banana e maçã. Vou comprar diferentes frutas. Frutas a gente sabe que tem uma validade um pouco menor. Então, vou um dia na feira, toda semana eu vou comprar as frutas para a semana. Conserva na geladeira, né? Que tem um aumento ali do tempo útil dela, de vida de prateleira, que a gente chama, da validade. Então, eu acho muito importante esse planejamento, levando em consideração todos os aspectos, desde frutas, das refeições grandes, almoço, jantar, café da manhã, também os lanchinhos que a gente come. Então, isso também deve ser planejado, porque senão, eu deixei tudo certinho, as refeições, almoço e jantar da semana toda. Mas, logicamente, você sente fome entre uma refeição e outra. Então, planejar esses lanchinhos também com opções saudáveis. Uma castanha, uma fruta, um iogurte. Então, isso também deve ser levado em consideração e planejado. Porque aí você já consegue comprar também tudo de uma vez e até mesmo deixar separado. Olha, esse tanto de castanhas eu vou consumir todo dia no lanche da manhã. Essa fruta eu já deixo então para o lanche da tarde. E assim você vai diversificando e não acaba não saindo da linha. Porque às vezes quando a gente está com a gente nem pensa, vou sair da linha ou não, eu quero comer, né? E ver o que está mais fácil. Às vezes, então, pedir alguma coisa, ou pegar uma bolacha recheada, que é mais simples, né? E nem sempre é a melhor opção. Então, eu acho que o planejamento do cardápio não deve ser só para as grandes refeições, e sim o lanche entre elas também. Olha, eu posso falar dessa experiência de carteirinha. Depois que eu vou no mercado, tenho vida muito, muito corrida, não tem tempo para nada, mas sábado ou domingo eu vou no mercado, compro, já sei o que eu vou fazer na semana, o que eu vou cozinhar, compro tudo, e no domingo ou na segunda de manhã, eu tô cozinhando 2 horas e meia, mas eu cozinho tudo que eu vou precisar para a semana. Porque você tem a vida corrida, você para aqui, vai comer. Se você não tem já separado aquela alimentação saudável, aquilo que você quer para o seu corpo, você vai acabar comendo o que todo mundo está comendo, ou vai comer realmente a bolacha, aquela coisa que for mais rápida. E eu acho também que comigo está acontecendo isso, eu estou me atrevendo a cozinhar, a buscar mais, cozinhar mais, buscar novas receitas. Eu acho que isso também, porque o que amedronta Com certeza. A dona de casa e fala assim, o que eu faço hoje de mistura? Né? Sim. Então, eu acho que tem que se atrever e buscar mais. Tem muita receita para a gente fazer, né? Sim, e voltando à questão das crianças, também, outra forma, a criança falar, eu não gosto de salada de berinjela. Mas então vamos tentar fazer uma outra forma da berinjela. Então, talvez uma berinjela empanada ali numa farinha saudável, uma farinha de linhaça, eu asso ela, vamos ver se ele vai aceitar melhor. Aí, até mesmo, eu acho que é muito interessante os pais irem para o lado criativo. Você tem uma carne moída, você pode ali fazer num formato de um hambúrguer, colocar até cenoura no meio, bastante tempero, vegetais ali, dá para você brincar bastante com a criatividade. No arroz você colocar umas cenourinhas fazendo a boquinha, uma ervilha fazendo o olhinho. Criança vai muito nisso, né?
Então, às vezes, ela não iria comer aquela cenoura se você apresentasse ela numa forma comum, assim, no prato. Só que você colocou de uma maneira mais divertida, a criança vai se interessar mais. E até mesmo essa questão, a criança quer porque quer um lanche do McDonald's. Por que não fazer esse lanche em casa, né? Faz o hambúrguer caseiro, o pão, pega um pão da padaria com menos conservantes que essas bisnaguinhas do mercado, né? Então, acho que ir para esse lado não precisa fazer a criança deixar de comer essas coisas. Ela quer uma batata frita? Então vamos pegar uma batata in natura, cortar, fazendo uma air fryer. Ou assim, bem de vez em quando, até mesmo fritar, né? Mas fugir um pouco do alimento ali industrializado pronto, né? Ir mais para esse lado natural. Então, criança gosta muito de miojo, vou pegar um macarrão ali, vou colocar vários temperinhos ali, fazer um caldo de legumes caseiro também, que dá para fazer, congelar e você ir usando no lugar desses temperos prontos, né? E pronto, fica um miojo natural para a criança. Então, eu acho muito legal essa maneira de ser criativo também, principalmente com as crianças, para despertar a vontade dela comer determinados alimentos e também respeitar. Olha, dessa maneira eu não gostei mesmo. Então eu vou tentar outra maneira. Tem diversas formas que a gente pode preparar um alimento, não é só daquela maneira, né? Então, e isso vale tanto para os adultos também. Às vezes você não gosta de brócolis de uma maneira, mas se você fazer ele refogadinho com os temperos, pode ser que fique melhor, pode ser que fique mais atrativo. Então eu acho que antes da gente falar não gosto, não vou comer. Então tentar outras formas de preparação do alimento. E no que você falou, buscar receitas, sempre tentar inovar, porque às vezes ficar naquela mesmice enjoa. Se enjoa pra gente, imagina pra criança, né? Então, eu acho que tem que ir para esse lado mesmo, ousar na cozinha, nas preparações, buscar sempre receitinhas. Acho que isso é muito legal. Às vezes a gente pensa, puxa, para mim é difícil parar para cozinhar, e quando eu vou cozinhar já. Olha, o tempo que eu tô aqui eu deveria estar fazendo outra coisa, mas vale a pena. Vale a pena a gente Com fazer o certeza. planejamento. Eu vejo por mim, a gente se sente melhor, a gente produz mais, a gente tem mais energia, a gente se culpa menos por estar comendo errado também, porque tem essas, a pessoa come o errado e depois fica, ai meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fui comer isso? Exato. E é o que pode gerar um transtorno também, né? Porque a pessoa às vezes come na compulsão um doce e na hora tá tudo bem, mas depois já vem aquela sensação, nossa, que culpa, eu não deveria ter comido, preciso pôr isso para fora. Então, essa questão está muito ligada ao transtorno também. A forma como a gente se alimenta e essa questão de planejamento também. E outra coisa que eu ia falar das crianças, que nesses tempos de pandemia que estão pais e filhos em casa, é muito legal a gente incluir as crianças na cozinha também, para despertar esse interesse desde cedo. Então, vamos fazer, por exemplo, uma lasanha de berinjela. Aí você explica ali a berinjela, explica por que ele tem que comer. Eu acho muito legal você deixar claro para a criança por que ela tem que comer. Porque vai te fornecer nutrientes, porque você vai ficar forte, porque você vai ficar menos doente, né? Tem todas as vitaminas que você precisa. Então, eu acho muito bom deixar claro para ela por que ela está comendo, por que ela tem que comer aquilo, porque é importante, né? E assim, criança adora ficar na cozinha. Então, eu acho muito legal, assim, algumas preparações mais simples, os pais deixarem ela fazer, até porque elas se sentem importantes. Nossa, eu fiz essa comida e, logicamente, preparações mais saudáveis assim. Nossa, ela vai se sentir o máximo, daí elogia bastante, fala que ficou muito bom, que foi ela que fez. Eu acho muito legal incluir para pegar gosto mesmo, né? Porque tem muita gente que realmente não gosto de cozinhar por nada. E eu acho que você começar desde cedo a fazer as crianças pegarem gosto por isso, futuramente agrega bastante.
Elas vão estar menos pendentes de estar pegando um fast food. Tem o prazer de comer uma comida que é feita por você. Isso também é um prazer, né? Na hora que você Com certeza. come, fala, puxa, fui eu que fiz. Eu vejo por mim mesma, eu não sou Com a melhor certeza. cozinheira, eu não sou a melhor cozinheira, mas o básico, e agora você vai se desenvolvendo, e você acaba pegando gosto, né? Eu acabei pegando gosto. Não tenho tanto tempo, Sim, mas o sim. tempo que eu posso, eu faço a minha programação e faz uma diferença na produtividade. Se faz uma diferença na produtividade de adultos, quanto mais de crianças, né? Com certeza, com certeza. Eu acho muito interessante. Aqui em casa, minha mãe, minhas avós, desde cedo, não, vamos cozinhar. E assim eu muito gosto pela comida, por estar na cozinha, tanto eu quanto meu irmão. Aqui em casa, na verdade, todo mundo tem gosto por cozinhar, por ter tido essa influência desde cedo, né? Então, eu acho muito legal e não tem criança que não goste de ajudar na cozinha. Você fala, ela se sente, nossa, sério, eu vou. É E uma ainda se você diversão, fala né? para ela, vamos fazer a batatinha do Mac aqui em casa, você que vai fazer. Nossa, ela vai se sentir assim, nossa, eu vou fazer a batata igual do Mac. E é infinitamente melhor. Eu acho bem legal isso. E acabou influenciando até na sua escolha de profissão, né? De alguma forma. Com certeza, com certeza. Fernanda, foi um prazer te receber. Eu acho que a gente abrangeu todos os pontos, uma conversa deliciosa. E eu acho que a gente abrangeu todos os pontos, tanto para adultos quanto para crianças. Que última mensagem você deixaria para o pessoal que vai assistir com respeito ao cuidado com a alimentação? Bom, pessoal, foi um prazer poder dar algumas dicas aqui para vocês, compartilhar um pouco de conhecimento, experiência e também aprender, porque a gente sempre aprende compartilhando, trocando informações. E a última mensagem que eu vou deixar é que não se sintam frustrados se vocês ganharam um pouco de peso na quarentena, diante da situação que a gente viveu. É normal. E agora, o importante é você querer mudar seus hábitos, mas também não querer de maneira rápida, de maneira assim, totalmente restritiva. Sigam as dicas que a gente deu, priorizar sempre o natural, priorizar comida de verdade. Então, essa dica que eu dou para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição, e é um prazer levar um pouquinho de informações para uma alimentação saudável, hábitos de vida, bons hábitos. Então, foi um prazer realmente compartilhar essas dicas e espero que tenha ajudado vocês. Nossa, ajudou muito. E aqui para nós não fica nenhuma dúvida da nutricionista excelente que você vai, como você vai trabalhar, porque realmente seja uma boa base para isso, né? E tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pessoas que talvez não tenham condição de ir hoje no nutricionista, não têm condições de ter conhecimento, e esse conhecimento é tudo, né? Conhecimento salva uma Sim, pessoa. sim, com certeza. E só agora que eu me lembrei, Sim. também é muito legal que está disponível na internet para qualquer um o Guia Alimentar da População Brasileira. Tem para adultos e tem para as crianças também. E lá a gente consegue ter uma base, por exemplo, uma ideia de prato, como que deve ser um pouco a constituição. A gente não fala tanto de quantidades porque isso é totalmente individualizado, mas lá tem diversas opções. Então eu acho muito legal, é uma ferramenta gratuita. É só colocar no Google Guia Alimentar da População Brasileira e tem muita, muita informação lá, tanto para adulto quanto para criança, idosos. Eu acho uma boa dica também para terem ideias em relação à composição de um prato, à alimentação de uma criança. Eu acho que também é muito bom. Sim, com certeza. Nossa, ótima dica, né? Na prática, e o que o pessoal pode buscar. Fernanda, um prazer falar com você. Sim. Prazer foi todo meu. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.